E aí galerinha, tudo beleza? Aqui quem fala é o professor Rafael Bento com mais um desenrola aí da semana, né? E nessa semana, novamente aí com derivadas, né? Dessa vez, derivação implícita dy dx, hein? Olha, é o seguinte, quem não sabe ainda, né? Quem não pegou ainda essas derivações implícitas, acompanha aí que a gente vai entender. É algo bem simples. Para quem entender um pouco do que é uma derivação, a derivação implícita não muda muita coisa. Então vamos lá, é o seguinte, no item A, nós temos aí uma equação, né, uma função aí, no caso, com duas variáveis. Você vai ter o y e vai ter o x, tá certo? Quando a gente vai fazer a derivada dessa função, a gente representa da seguinte forma: f' e aqui y'. Corretíssimo, né? Então, se lá na função tiver representado por f de x, você bota a linhazinha para demonstrar a derivada dela. Assim como você, quando tem o y, você determina como y', que é a derivada de y, tá certo? A gente derivava em relação ao x, tá ok? Então, quando a gente vai derivar em relação ao x, a gente representa o quê? A função, que aqui no caso é o nosso y, em relação ao x. A gente tem aqui a nossa função y. E temos aqui o x elevado a 3. Pois bem, como é que seria a derivada dessa função? Bem simples, né? A regrinha aí é bem básica. A gente vai ter, ó, y' igual, aí desce o 3 e diminui um expoente lá de cima, tá certo? Não era assim que a gente fazia? Pois bem, na derivação implícita, o que é que a gente faz? O dy, aliás, o y, a gente vai ficar como sendo dy dx, porque a gente está derivando em relação ao x, tá certo? Então, ao invés de a gente fazer a função e a linhazinha para representar a derivada, a gente coloca dessa forma, tá bom? A gente vai derivar normalmente, tá certo? Derivou. Quando chegou aqui, o que é que acontece? O x a gente não sabe que é o x, então a gente vai derivar o x, que é o de dentro. A gente derivou essa parte, né, que vamos dizer que é a parte de fora. Agora a gente vai derivar a parte de dentro. Quem é o de dentro? É só o x. E aí, nesse caso, a gente coloca aqui, ó, dx, porque é o que está aqui dentro, né, o x, em relação ao x. Por que que a gente não escreve isso daqui? Porque já está claro que isso daqui vai ser 1, né, ó, dx com dx vai ficar 1. Por isso que a nossa derivada ficaria só assim. Então, sempre quando for x, ele vai acabar aqui. No item A, vamos lá no item A, a gente vai entender melhor aqui utilizando as regras, né? No item A ele tem o seguinte, ó, x² mais y² igual a 16, uma constante. Vamos derivar essa daqui. Quem seria? 2x, né? Porque tiram o expoente aqui, ó, tiram a unidade. Seria agora derivar essa daqui de dentro. Porém, vai dar o quê? Vai dar 1, né? dx sobre dx, aqui, ó, dx dx. Nesse caso aqui a gente não passa adiante, porque dá 1. Lá no outro a gente vai ter o quê? Vamos derivar ela. Como é que a gente deriva? 2 deriva normal. Tira uma unidade do expoente. Vai ficar só y. Agora no y a gente vai ter o quê? Deriva o de dentro. Quem está aqui, ó? O y, né? Aí vai ficar o quê? dy dx. Aqui, como é diferente, não some. Como aqui é constante, quando a gente vai derivar a constante é o quê? É 0. Beleza? Aí agora o que é que a gente faz? Passa para o outro lado, vamos isolar agora o dy dx. A questão é essa, não é isso que ele quer saber? Então a gente vai só isolar aqui. Pronto. Chegamos aqui depois desse desenvolvimento bem simples, tá certo? Então finalizamos aqui o nosso item A. No item B de bola, o que é que a gente vai fazer? Aqui é o inverso. Ixi, e agora? E agora que a gente vai... O melhor se fazer é transformar aqui em potência,
Vamos botar aqui em potência, porque é isso que a gente vai trabalhar, né, na derivada. Vai ficar dessa forma. Agora sim a gente vai derivar. Aqui a gente vai ter o que? Desce o expoente, vai ficar menos 1, vezes a variável, e o expoente a gente diminui uma unidade. No caso aqui vai ficar menos 2. No outro, fica da mesma forma. Só que aqui o que acontece? Eu tenho o y, né? Eu só não vou fazer isso no x, só lembrando. Só não faz isso quando for só o x. Ah, mas aqui é y. O que é que eu faço? Deriva o y agora. Só a função y, que vai ficar dy dx. E aqui, que é constante, vai ficar 0. Sempre a derivada da constante é 0, é nula. A gente vai agora isolar. Então, esse termo aqui que é negativo vai para o outro lado. Pronto. Depois de isolar aqui, né, a nossa variável dy dx, nós temos aí, então, por fim, este resultado, né? Então, vamos agora para o nosso item C. Pronto. Nessa daqui, ela já está show de bola. O que é que a gente vai fazer aqui? Vamos lá, aqui é y, então vamos ter aqui de cara, ó, dy dx, né? Já iniciando aqui o processo de derivação. Agora a gente vai derivar esta aqui, ó. Que é a derivada do cosseno. Oxe, derivada do cosseno é menos seno. E repete. Agora a gente vai derivar o quê? O que está aqui dentro. Já derivamos essa mais externa. Agora a gente vai derivar essa aqui que está dentro. É como se fosse função composta. É uma função dentro da outra, né? Quem é a derivada de x? A derivada de x é 1, né? Que vai ficar o expoente desse expoente. Vou até fazer no passo a passo desse expoente, que é 1. Tira uma unidade, vai ficar x elevado a 0. Vou tirar a unidade do expoente. Menos. Faz a mesma coisa no y, né? Vou fazer devagar aqui que é para entender. Ó. Desce o expoente, tira uma unidade da variável, e como é y, a gente faz dy dx. Agora finalizamos. Então aqui ó, vai ficar 1. Este y elevado a 0 também dá 1. Né? Então a gente vai ter no final o que? Aí dentro desse outro termo a gente vai ter 1 menos dy dx. Só que aí o que é que acontece? Finalizamos a questão? Não, a gente finalizou a derivação. Agora aqui o objetivo é colocar o dy dx tudo para um lado e determinar a igualdade. A primeira coisa que eu vou fazer é fazer a distribuição aqui e depois disso isolar o termo. Vamos lá, vou dar uma acelerada aqui e vocês vão ver como é que fica. Prontinho, né? Passamos aqui, botamos em evidência, isolamos aí o dy dx, o nosso termo. Passamos o fator dividindo e finalizamos aqui, né, com a nossa respostazinha, né? Não esqueçam que é um passo a passo, tá certo? Não precisa ir afobado para chegar logo na resposta, vá devagarzinho, né, que depois disso a gente chega lá. O negócio é fazer o processo lentamente para não se perder. No entender o seguinte, a gente vai fazer o quê? O mesmo processo, tá certo? Deriva a de fora e deriva depois a função mais interna. Então aqui, ó, a gente vai ter primeiramente a derivação desse primeiro termo, né? Dessa quadrado da soma aqui. Quando a gente for derivar essa parte, a gente vai ter o quê? Ó? Desce o expoente, ok? Desce o expoente. Da função, a gente tira uma unidade, ou seja, vai ficar só 1. Finalizou? Não, porque ainda tem a parte de dentro, né? Que é o que? O x mais y. Derivando a parte de dentro, a gente vai ter o que? Derivada de x, já vou colocar logo direto, é 1. Derivada de y é quem? dy dx. Finalizamos. Vamos lá para a outra do lado. Faz a mesma besteira, né? Ó. Desce expoente, tira uma unidade, tirou, ficou 1.
Agora a gente deriva de dentro. Do outro lado, a gente vai ter o que? Desce o expoente, tira uma unidade. Aqui vai ficar o que? 3, né? Não precisa derivar o x, porque a gente sabe que é 1. Aqui a gente vai ter o que? 4 desse expoente, tira uma unidade. Derivando o y, fica o que? dy dx. Vamos fazer o que agora? Muito grande, né? Tem vários produtos aqui, ó. Então a gente precisa desenvolver e fazer o mesmo processo que a gente fez nas anteriores. Então vamos lá, a gente vai multiplicar tudo. Agora a gente precisa reduzir toda essa expressão que a gente criou. Vamos lá multiplicar. E posteriormente fazer, né, o isolamento da variável dy dx. Então aqui o que a gente vai fazer? Ó? A gente vê que o dy dx estão em membros diferentes, né? A gente vai tentar colocar ele só para um lado e o que não tiver vai botar para o outro, aí, que é para a gente poder fazer esse isolamento. Pronto, chegando aqui, a gente já isolou, né? A gente precisa pôr em evidência, só que quando a gente põe em evidência aqui, a gente pode ver também que tem 4 em todos os termos. A gente pode fazer aqui uma divisão, né, de todos esses termos por 4, que aí vai simplificar. Botar esse membro aqui, esse termo, né, para o outro lado. E aí a gente finaliza a nossa questãozinha com a finalização dessa derivação. Foi um pouquinho grande, mas está aqui a expressão final do nosso dy dx. Finalizamos. Amém, né? Creio eu que deva ter explicado bem. Qualquer dúvida, gente, vocês podem estar comentando, tá certo? Aí no vídeo, se vocês entenderam, se não entenderam, comenta também, tá certo? A gente pode dar uma explicada de outra forma. Espero que vocês tenham compreendido, tenham gostado aí da resolução. Foi-se então a nossa primeira questão, tá certo? Aguarda aí que vem a segunda no próximo vídeo, na sequência. E se você não deu like, não esquece, dê o seu like aí, tá certo? Na questão. Inclusive a gente, para até ficar tendo a noção de quantos realmente estão assistindo, dê o seu like. Se não é inscrito no canal, se inscreve e compartilhe com os amigos que estão aí essa lista de questões, beleza? Até daqui a pouco, vamos lá! Vem comigo, fui!